Olá, sejam todos bem-vindos ao Code.Easy. Meu nome é Felipe Rana Vieira e essa é a sexta aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula nós vamos falar sobre as Arrow Functions. As Arrow Functions é um conceito, uma técnica também que é utilizada no JavaScript, no Node, no TypeScript, também é suportada em algumas linguagens como o C# e o Java. E as Arrow Functions elas funcionam da seguinte maneira: elas são utilizadas em funções anônimas. Então, preste bem atenção em funções anônimas apenas, que são as funções que não possuem um nome, como essa uma, por exemplo. E elas permitem você reduzir a sintaxe de uma função, deixar ela mais simples de ser escrita, escrever com menos linhas. Então, como que são feitos as Arrow Functions? Nesse caso, a gente tem a palavra-chave function. A gente deletra a palavra-chave function e coloca o sinal de igual com uma seta maior na frente. E basicamente isso já permite a gente ter uma Arrow Function. Um outro ponto também, como a nossa função só tem uma linha, já que algumas Arrow Functions costumam ser mais simples, mais enxutas, nós podemos vir aqui e retirar as chaves. As chaves que antes tinham aqui, agora a gente pode retirar, já que ela tem apenas uma linha. E como o console log ele não tem nenhum valor praticamente, ele retorna vazio, então é possível deduzir que a nossa função vai retornar vazio. Porque quando não tem chaves, isso daqui, vamos copiar aqui, nós podemos dizer que isso daqui é a mesma coisa que o de baixo. Os dois são iguais, porque quando tem chaves, você precisa usar o return. Quando não tem chaves, ele já meio que deixa o return implícito, então é como se já existisse esse return. Então você pode deixar assim, e como o console log retorna void, então não vai ter nenhum retorno. A execução dessa função não vai ter nenhum retorno. Aplicando ela aqui agora, por exemplo, como parâmetro de uma função. No setInterval, esse aqui é o exemplo da aula anterior, um pouco modificado, né? A gente tira a palavra-chave function de novo e coloca o sinal de igual e a seta de maior. E a gente tem a nossa Arrow Function. Novamente, ela é composta por apenas uma linha. Então, a gente pode vir aqui, tirar as chaves e tirar aqui também. Como o console log retorna void, não existe nenhum problema em a gente fazer dessa maneira. Então, aqui a gente tem uma expressão lambda sendo executada como parâmetro de uma função, uma Arrow Function. Na de baixo, por exemplo, já tem duas linhas de código. Então, nós vemos aqui, transformamos em Arrow Function e acabou. Estando duas linhas de código, já não podemos fazer daquela maneira. A gente não pode tirar as chaves. Aqui na outra, por exemplo, a gente passa um parâmetro já, que é uma string, e recebe como retorno uma string também. Então, a gente primeiramente pode fazer tirar a function e colocar sinal de igual e maior. Como é apenas um parâmetro, a gente pode tirar os parênteses também se a gente quiser. Se for mais parâmetros, a gente coloca os parênteses e usa a vírgula para separar. Mas como é apenas um parâmetro, a gente pode tirar os parênteses aqui e deixar dessa maneira. E como é apenas uma linha e ele vai retornar string, a gente pode reduzir dessa maneira aqui e reduzir mais ainda o código. A gente pode tirar as chaves e o return. E pronto. A mensagem é igual a uma função anônima, em que eu passo o nome e recebo hello mais o nome. E aqui a gente tem mensagem Felipe e a gente recebe hello Felipe. E a partir disso a gente pode ir trabalhando com várias outras coisas relacionadas a lambdas, por exemplo. A gente pode ter, por exemplo, const soma é igual a x e y, x mais y. Pronto. Em uma pequena linha de código, a gente tem a nossa função soma. Então, se a gente fizer soma, a gente passa 1 e 2 e o nosso resultado é 3. E assim por diante. Vamos colocar aqui soma de 1 e 2, por exemplo. E para completar, a soma de 5 e 36 e 34. E assim por diante.
Então, uma outra maneira de escrever funções anônimas que ajuda você a encurtar bastante o tamanho do que você vai fazer, o tamanho do que você vai escrever ali. Isso também ajuda muito na programação funcional pelo fato de que quando você vai trabalhar com funções callback, outros conceitos que a gente vai estudar como promises, por exemplo, você trabalha com muitas funções. Isso ajuda você a ter uma redução. Quando a gente for falar de map, filter, reduce, você vai ver o quanto que isso ajuda você a escrever um código mais enxuto, mais organizado e até mais claro, mais fácil de entender. Então, essa daqui são as Arrow Functions, usadas apenas com funções anônimas e nada mais. E no caso do TypeScript, já deixei pronto. Aqui mudaria a questão do void, o tipo de retorno, que você colocaria depois dos parênteses. Também aqui dentro do setInterval, se você quiser colocar, claro. E também no message, a gente coloca aqui um nome que é do tipo string e que vai retornar uma string. Daí já começa a usar um pouco mais do TypeScript. Você pode também colocar aqui const soma é igual a x, que vai ser um número, e y, que vai ser um número. Vai retornar como uma soma, vai retornar um número também. X mais y. E aqui você já tem a diferença de, por exemplo, então console.log, escrever soma, e você já ter que aqui ele está dando conflito com outro arquivo, mas vamos ver aqui. Agora sim, você já vai ter aqui x é um número e y é um número. Ele já vai ter a vantagem do TypeScript de poder utilizar a tipagem dele para reconhecer os valores. Se você passar, por exemplo, um inteiro, você já tem um erro no programa, coisa que não seria possível lá no JavaScript. Então eu passo aqui 1 e 2. E ele me exibe 3 também. A representação de lambdas aqui com o TypeScript. E se a gente executar o código, no caso aqui, vier aqui em cd, já estou na aula 6 aqui em JavaScript, npm run dev, vocês podem ver aqui 3 e 40 são os dois resultados, 1 mais 2 e o outro cálculo que é 6 mais 34, que deu 40, ele já exibiu a informação aqui. Então é isso a aula de hoje sobre Arrow Functions, uma maneira diferente de escrever funções anônimas, que vai ser muito importante, muita coisa que trabalha com função anônima trabalha dessa maneira aqui, você vai ver muito essa sintaxe. Espero que você tenha gostado dessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito, siga a gente também lá no Facebook e no Instagram. E até a próxima aula, pessoal!